Boa noite, pessoal. Podemos dar um boa noite mais fervoroso, mais energizado, para a gente conseguir abrir nossos corações para falar de um tema tão importante. Boa noite, pessoal. Obrigada. Vocês viram que eu subi aqui com uma mala, né? E já, de antemão, gostaria de agradecer o convite. É um tema muito importante a ser discutido, a ser trazido à consciência de todos, no maior número de pessoas possível. E falando sobre compartilhar experiências, essa mala tem essa representatividade na minha vida, que é trazer um pouco da experiência, um pouco da bagagem de vida, tanto da vida profissional quanto da pessoal. Eu sou psicóloga clínica, terapeuta familiar, terapeuta sistêmica. Por que sistêmica? Porque eu acredito que está tudo interligado. Antigamente a gente escutava muito falar assim, olha, se tiver algum problema, você deixa em casa. Da porta para fora, seus problemas estarão lá, mas você entrou aqui, esquece tudo, você é outra pessoa. Será que a gente consegue fazer isso? Consegue esquecer que tem um filho doente, consegue esquecer que tem um marido ali com problema? Afeta. E se tiver, então, sofrendo um assédio, seja ele moral, sexual, organizacional, uma discriminação, será que você chega em casa e consegue esquecer totalmente o que você está passando? Então, aproveitando, né, esse tema, e aproveitando também esse mês, que é o Setembro Amarelo, e eu visto essa camisa, eu luto por essa causa, que é sobre a prevenção do suicídio. Então, tem tudo a ver. Vocês acreditam que tem a ver falar sobre assédio e o desânimo e chegar numa capacidade tão perto de desistir? Porque quem quer desistir, na verdade, não quer desistir, quer acabar com o problema. Então, é muito importante a gente trazer essa reflexão de forma muito responsável, muito ética, mas falar é a melhor solução. Falando de assédio moral, existem vários tipos. Já foi ilustrado ali muito bem no vídeo. Porém, existe um mito também que é falado, não, assédio é de cima para baixo. Também. Existe o assédio na vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. Existe o assédio horizontal, entre os próprios pares. E existe o assédio misto. São vários tipos de assédio. Mas nenhum poderá passar. Né? Tolerância zero para esse tipo de comportamento, porque isso aniquila, limita e mata aos poucos. Quantas pessoas estão deixando de viver para sobreviver, porque não está conseguindo administrar essa emoção? De todo dia tem uma situação, esse copo vem enchendo e uma hora transborda, que é sobre isso que eu vou falar. Os sintomas psicológicos e que afeta também o físico de uma pessoa que passa pelo assédio. Acaba com a autoestima, gera ansiedade, transtorno de ansiedade, porque a ansiedade pontual, o ser humano precisa de uma ansiedade, mas quando ela começa a trazer prejuízo para o dia a dia, acaba num transtorno de ansiedade generalizada. Quantas pessoas aqui conhecem ou já ouviu falar de pessoas que estão sofrendo por ansiedade? Levanta a mão, quem já viu que está sendo muito falado sobre ansiedade? Eu posso interagir assim, pessoal? Pedindo para levantar, pode? Bem, né? Então tá, vamos interagir, porque nós vamos ter essa troca. Aí, ó, já vi ali o vereador falando, eu tô. Então, gente, terapia é vida. É um momento que você tira para você, para cuidar de você. A terapia não pode ser só quando já tem um problema instaurado, é prevenção. Então, falando sobre os sintomas, isolamento, queda de cabelo, transtorno alimentar, falta de apetite ou excesso, insônia. E aí, se a pessoa não dormir, não tiver uma boa noite de sono, ela consegue entregar o seu melhor no outro dia, no trabalho? Não. Então, são várias as consequências emocionais e que acaba também afetando o físico de quem passa por algum tipo de assédio. Eu quero compartilhar alguns que eu já passei na época que eu iniciei meu trabalho, né? Até então, a maioria é empresa particular, empresa privada,
mas eu quero só trazer um recorte do que eu superei e como que eu fiz para conseguir lidar e ser resistente e não me entregar. Porque uma das coisas que liberta e que a gente consegue se proteger, ou pelo menos amenizar o impacto de um assédio, é o conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento te dá o poder. Então, quando a gente sabe, tem conhecimento das nossas atribuições, do nosso dever naquele lugar, a gente não permite, pelo menos resiste ao que é pedido. Como que nós vamos começar a entender e identificar o que é assédio? Quando a gente sabe que saiu fora do que é nosso. Então, exemplos, né? Nunca falei isso assim ao público, mas eu vejo que é importante porque pode contribuir para vocês verem que nível que chega o ser humano. Assim, nem minha família sabe de detalhes, mas o falar é transformador, ele é transformador, e o que eu quero aqui é incentivar que as pessoas tenham um lugar seguro para falar. Aqui todo mundo vai saber, né? Mas não vai identificar quem e tal. Quando eu iniciei no trabalho, né, fiz 18 anos, 19, eu tinha um patrão que me obrigava a lavar pano de chão dentro do vaso. Não é daqui, viu, gente? Não sou daqui, eu estou aqui há 15 anos, só para deixar assim, há um pouco mais de 15. E ele mostrava como que era, ele fazia, inclusive, e eu resisti, que eu sempre fui meio assim, eu sou brava, não parece, mas eu sou. Mas eu não sabia que era tão errado, mas eu achava que era muito nojento. E né? Só que quando ele virava as costas, eu não fazia. Mas hoje eu entendo a gravidade, o tamanho daquilo, eu não dava nome. Eu dava nome só que ele era um porco. Ao passar do tempo, aí começou a questão da tentativa do assédio sexual. Onde eu resisti, e o meu patrão, na época, me fez fazer uma entrega de uma escada grande, que eu custava carregar, no centro da cidade, no número tal. Chegou lá, vocês acham que existia esse número? Eu voltei para a loja, estava todo mundo rindo. Todo mundo assim, né? A cúpula. E eu pensava, se eu falar algo, eu vou ser mandada embora. Depois que eu comecei, né? Eu formei, tal, fui trabalhar em um lugar, aí foi aqui, onde eu cheguei lá nos primeiros dias, eu sofri muito, porque eu cheguei novinha, e as pessoas não acreditavam que eu estava ali naquele cargo, e aí me tratavam. Eu não quero uma filha para trabalhar aqui, eu quero uma mãe. Você não tem conhecimento. Aqui, você não vai mexer com a gente não, né? Se você quiser trabalhar ali, mas aqui você não mexe a cara com a gente não. E eu chorava no banheiro. Até que um dia, numa sala com os colegas, uma colega minha, eu sentava lá no lugar, que era o computador que era para todos, e ela falava assim comigo, tira essa bunda gorda da cadeira que eu quero sentar. Eu só achava que ela era brava e que ela não sabia falar. E eu ia para o banheiro e chorava. Até que um dia, o computador que todos usavam, o pendrive estava espetado lá e apagou tudo. E aí, como eu era mais ali tecnológica, eu estava usando, e ela gritou comigo e falou, você apagou, você vai colocar tudo de volta. Eu fui no banheiro, respirei, voltei e falei com ela aqui. Eu criei coragem, que eu morria de medo. Detalhe, eu tinha que ficar com papel no meu rosto, porque ela me achava desanimada, que eu tenho uma cara um pouco de sonsa, segundo ela. Segundo algumas pessoas, tenho uma cara meio desanimada, talvez o olho mais assim, e ela falava, sua cara me dá preguiça. Você é muito desanimadinha. Aí eu ficava com os papéis no rosto para não desencadear nela uma raiva de mim. Nesse dia eu voltei do banheiro, levantei a cabeça, e é o lugar mesmo, quando você está longe dos seus pais, da sua família, eu nunca quis falar com eles que eu estava passando, porque senão eles mandavam voltar para casa. E eu tinha um sonho de formar em psicologia. Eu já tinha a primeira graduação, que é pedagogia. E aí eu levantei a cabeça e falei, não adianta eu querer chamar ninguém, eu tenho que saber me proteger. Eu fui até ela, abaixei na mesa dela e falei, aqui, foi a última vez que você me tratou com desrespeito. A partir de hoje, eu não admito mais. Combinado? Aí eu comecei a ter respeito. E aí eu levantei a cabeça, fui fazer terapia, melhorei minha autoestima, passei a estudar, passei no concurso, e aí eu falei, agora ninguém mais vai me tratar desse jeito. Foi uma decisão. Mas foi com muita ajuda, rede de apoio. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias para deixar, né, como um presente. Essa mala é porque eu trago de uma forma muito lúdica, né, o Rodrigo falou que é meio dinâmica. Então, eu trago essa mala onde eu coloco vários recursos, vários objetos do dia a dia para simbolizar, para tentar levar uma estratégia de mais leveza para as pessoas.
Então, uma delas é essa: não engolir. Claro que é com respeito, eu não estou incentivando ninguém a ficar batendo boca e brigar, assim, enfrentar de forma desrespeitosa, não. Tem que saber se posicionar. Não, sei que não. Mas, assim, se posicionar de forma firme, com conhecimento, mas não tem que ficar engolindo, ficar adoecendo e chegar em casa, né? Vou falar só mais um minuto, que eu sei que meu tempo, já me avisaram aqui no meu ponto que está esgotado. Então, não engolir sapo, que é não deixar isso sufocar, é colocar isso para fora, é ter alguém que você confia, é denunciar. Outra estratégia é o filtro de coar café e a bucha. Está aqui. O filtro e a bucha de lavar vasilha. Que sejamos filtro e não esponja. A esponja, vocês imaginam, ela está aqui, mas até achar a esponja. Porque a esponja, tudo o que acontece em seu redor se absorve. A dor do outro é a dor do outro. Não quer dizer que eu não seja empático, não precisa ser egoísta, mas tem que ter amor próprio. Eu preciso separar. Então, que sejamos filtro. Descobrir o que te impede de seguir, o que está te ancorando, que você não consegue sair do lugar. Está adoecendo, está se matando aos poucos, ou está deixando e permitindo que quem tem ali o poder de te desestabilizar, consegue fazer isso no dia a dia. Então, denunciar é muito importante. A gente precisa estar atento e saber o que é nosso, para a gente conseguir se posicionar. Então, o posicionamento é muito importante. E aqui, eu acredito que eu não tenha mais tempo, uma máscara, né? Acaba que a rede social, a comparação, todo mundo feliz mostrando aquilo ali, isso aqui vai matando aos poucos. Então, nem todo mundo que está ali com a carinha feliz, realmente está feliz. Então, tem muita gente adoecendo, o servidor público está adoecendo, é depressão, é baixa autoestima. São vários sintomas e vários transtornos, tanto decorrente de excesso de trabalho, desvio de função, assédio moral. Então, a gente precisa sim lutar, mas precisa ter conhecimento, porque a linha também é tênue. Não quer dizer que tudo o que acontece, um conflito, um debate, um posicionamento, também é assédio. Então, tem que ser muito responsável, para a gente também não cometer uma injustiça e de acabar desencadeando aí vários problemas muito sérios e mudar a vida de alguém. Mas se realmente estiver acontecendo, se for real, procure ajuda e denuncia, porque não pode ficar impune. Então, o que eu gostaria de deixar é isso: quem cuida da mente, cuida da vida. Quanto mais Janeiro Branco, menos Setembro Amarelo. Janeiro Branco é a campanha da saúde emocional. Precisamos, sim, falar sobre isso. Então, meu muito obrigada e contem comigo. Débora, obrigado pela sua presença. Gostaria, inclusive, de agradecer a presença do grupo Mulheres Reais, que vieram acompanhar. A Débora é um coletivo, né? Não é isso? Sim. E elas trabalham... Fala um pouquinho para a gente. Posso falar? Sim, Nossa, por favor. Se eu não falar nada, elas vieram prestigiar. Nós somos também frutos das Helenas. Foi lá que nós nos conhecemos, um grupo de empreendedoras. E cada uma com uma história de luta muito desafiadora. Temos mulheres que passaram por câncer, mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, traição, com cárcere privado, transtorno alimentar. Cada mulher tem uma história. Nós somos 7 mulheres, onde a gente leva a nossa história de luta e de superação através da forma de empreender. As mulheres foram libertadas a partir do momento que elas tiveram a consciência e buscar estratégias para mudar a própria vida. Então, é um projeto onde a gente leva essas histórias para contribuir para a transformação de vidas. Muito obrigada. Obrigada às meninas que vieram prestigiar. Uma salva de palmas. Obrigado pela presença. Me orgulha muito ver mulheres fortes e protagonistas, né? Porque eu fui criado por 5 mulheres. E foram mulheres que realmente fizeram a vida acontecer, apesar de todos os pesares e apesar de todo um contexto que as puxavam para trás. Elas deram conta de fazer a diferença na vida delas, na minha vida e na sociedade como um todo. Obrigado pela experiência de vocês. Obrigado.